Se você quiser evitar ou tratar doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo a própria obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão, esteatose hepática, entre várias outras, você deve incluir castanhas na sua alimentação ou na alimentação do seu paciente. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os benefícios das oleaginosas dentro da dieta, como elas funcionam e quanto que você pode comer por dia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai conversar sobre o benefício das castanhas dentro da dieta. Eu sei que você já está pensando, ai, castanha só pode comer 4, alguma coisa do tipo. Eu vou falar para vocês exatamente quantos gramas que eu costumo recomendar para os meus pacientes. Mas fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Pessoal, eu comecei falando para vocês aí sobre inflamação. O que acontece? Essas castanhas, elas conseguem beneficiar a nossa saúde atuando contra processos inflamatórios. Mas vamos entender direito o que são esses processos inflamatórios. Por exemplo, quando você pisa num prego, você pisou num prego, você furou ali o seu pé, você vai xingar todo mundo. Você vai ter um processo inflamatório ocorrendo naquele machucado? É óbvio que você vai ter. A gente fala que esse processo inflamatório que ocorre imediatamente quando você tem a lesão tecidual é um processo inflamatório agudo, é uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda ela tem por característica aumentar o irrigamento de sangue naquela região, justamente para que células do sistema imune cheguem ali naquele machucado e possam combater possíveis agentes patogênicos. Então imagina que você estava andando descalço ou descalço e de repente pisou num prego. Você acha que aquele prego estava esterilizado ou ele estava todo sujo, cheio de bactérias, cheio de micro-organismo, de cocô de cavalo, de cuspe, sei lá, estava nojento aquele prego. E a partir do momento que você furou o seu pé, todos esses micro-organismos acabam entrando no seu corpo. Então é muito importante com que o seu sistema imune esteja atento. Então esse exemplo que eu dei para vocês é de uma inflamação aguda. Mas tem uma outra condição que é de uma inflamação crônica que ocorre aí durante um longo tempo, e é sobre essa condição que as castanhas elas conseguem atuar. Não vai tipo furar o pé, pegar uma castanha do Pará e começar a esfregar no seu pé que não vai adiantar de nada. É na inflamação crônica que o consumo dessas castanhas vão ajudar. O que seria essa inflamação crônica? Imagina que você é um cara aí que tá sedentário, tá sem fazer exercício físico, sem fazer atividade física e tá comendo de tudo. O que vai acontecer com você? Você vai acabar engordando, o seu tecido adiposo ele vai aumentar de tamanho. À medida que o seu tecido adiposo ele vai se desenvolvendo, ele acaba liberando algumas moléculas que nós chamamos de adipocinas. E essas moléculas, essas adipocinas, elas conseguem aumentar a inflamação do seu corpo. E é essa inflamação aumentada no seu corpo que vai levar a várias doenças, como por exemplo a diabetes. Então o que a gente não quer aqui? A gente não quer desenvolver o nosso tecido adiposo para liberar essas moléculas e aí então ter várias doenças crônicas não transmissíveis, como no caso, no exemplo que eu falei para vocês da diabetes. Pô Jeff, mas eu ouvi falar que essas castanhas elas engordam, que elas têm um monte de gordura na sua composição e se eu comer esse monte de gordura eu vou acabar engordando e eu vou atingir essa condição que você falou aí da obesidade. Pessoal, relaxa que eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor, eu vou ajudar vocês, mas é claro que eu também preciso que você me ajude. Então vem aqui, ó, deixa o like para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação, saúde e ciência. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem aí alguns relatos científicos de pessoas que consumiram de 30 gramas de castanhas até 85 gramas de castanhas por dia. O que eu quero dizer com castanha? Eu quero dizer castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, castanha de caju, amêndoa, pistache, que você estiver pensando aí de castanhas. Essas pessoas elas conseguiram melhorar alguns marcadores pró-inflamatórios. Ou seja, lembra aquelas adipocinas que eu falei para vocês? Elas conseguiram diminuir essas adipocinas. E pessoas que tinham síndrome metabólica, que tinham hipertensão, que tinham esteatose hepática, que tinham diabetes. Então assim, as castanhas elas parecem ser ótimas
para reduzir esses marcadores aí que levam a todas essas doenças. É claro que a gente precisa saber quanto de castanha comer por dia, porque vocês estão certos, as castanhas elas são ricas em gorduras. Embora que essas gorduras elas têm por característica serem gorduras boas. Eu não sei vocês, mas eu costumo adquirir as castanhas daqui do consultório e também da minha casa com os caras da Grãos Store. Vou deixar o site deles na descrição desse vídeo e tem um mega cupom de desconto de 10%. Entra lá, os caras têm castanha, tem mix de castanha, fruta seca, tem um monte de coisa super legal, de altíssima qualidade. E o melhor, eles entregam no Brasil inteiro. Então vai lá, faz a sua compra, digita o cupom COMIN10, você vai ter 10% de desconto. Pessoal, como eu mencionei para vocês, as castanhas são oleaginosas. O que significa isso? Que elas têm na sua composição, de fato, muita gordura. Mas essa gordura é uma gordura boa para a nossa saúde e não é só essa gordura que faz bem para a nossa saúde. Na verdade, nós vamos encontrar vários componentes bioativos que têm por característica, inclusive, serem antioxidantes, como por exemplo taninos, ácido elástico, curcumina, isoflavonas, quercetina, a gente vai encontrar resveratrol, entre vários outros componentes. Se a gente for ver, por exemplo, as amêndoas, elas vão ter catequinas, flavonóis, flavononas. Inclusive de catequinas a gente já falou aqui no canal sobre chá verde, suplementação de chá verde e como que ele consegue beneficiar o emagrecimento. Eu vou deixar no card aqui para vocês esse vídeo e também na descrição, depois é só correr lá e assistir. E se a gente for ver todas as castanhas de maneira geral, elas têm uma quantidade apreciável, como eu disse, de gordura. E essa gordura ela é muito legal, ela é muito bacana, são ácidos graxos essenciais que o nosso corpo não produz, a gente tem que obter através da alimentação. Entre esses ácidos graxos a gente vai encontrar o ácido oleico e também o linoleico, que vai ser o ômega 9 e também o ômega 6, que são muito bons para compor a membrana plasmática das nossas células e também para atuar ali em mecanismos de comunicação entre as células do nosso corpo. E aí, para você saber quanto que eu forneço de castanha por dia para os meus pacientes, vai ter que ficar comigo até o final desse vídeo, mas eu elaborei um esqueminha para você entender mais ou menos como que funciona aí os benefícios da castanha no nosso corpo. Dá uma olhada nessa animação que eu fiz. Então nós temos aí as castanhas, elas são fontes de minerais, de antioxidantes e elas têm um perfil lipídico muito bom. Tanto os minerais quanto os antioxidantes e esse perfil lipídico composto por ômega 6 e também por ômega 9, esses caras eles conseguem melhorar a função endotelial. O que é a função endotelial? A gente imagina que nós temos as nossas artérias. E as nossas artérias elas são formadas por uma parede. Essa parede nós chamamos de endotélio, tá? Esses caras também, os minerais, antioxidantes e o perfil lipídico, eles conseguem atenuar a inflamação. E tantos benefícios que a gente consegue implicar aí na função endotelial e também na inflamação, eles acabam por reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Inclusive uma coisa que a gente podia fazer é gravar um vídeo com as castanhas que tem a melhor composição possível. Se vocês quiserem esse vídeo, escreve aí nos comentários. Se a gente atingir 20 comentários pedindo esse vídeo, eu gravo para vocês. Pessoal, aqui no consultório a quantidade de castanha que eu forneço para os meus pacientes vai depender muito ali da quantidade de energia que eles podem comer por dia. Mas normalmente eu forneço de 30 até 50 gramas de castanhas. Eu não tenho preferência só por castanha do Pará, ou castanha de caju, ou pistache, enfim. Eu deixo isso à escolha do paciente, ou então muitas vezes eu falo para ele fazer um mix de castanhas, misturar um pouquinho ali de cada, colocar um pouquinho de amêndoa, um pouquinho de castanha de caju, um pouquinho de castanha do Pará, por exemplo. Mas normalmente as porções que eu trabalho elas vão de 30 até 50 gramas. Uma outra estratégia que eu uso é utilizar barrinha de nuts por conta da praticidade. Então o cara vai lá, ele desembala a barrinha, você já tem uma certa quantidade de castanhas. É claro que você tem uma quantidade menor de castanhas do que se fosse uma porção pura, única e exclusiva de castanhas. Você também vai ter outros componentes, como por exemplo carboidrato. Então é uma questão de adequação. Eu gosto muito tanto da opção da barrinha quanto das castanhas soltas,
porque eu costumo colocar ali junto de um lanche intermediário, no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou no finalzinho da tarde, e a aceitação por parte dos pacientes costuma ser boa. Eu gosto muito de colocar castanha na alimentação deles, e eu, Jefferson, também como castanha todo santo dia. Fica essa dica aí para você que está assistindo esse vídeo. Outra dica é, cara, me ajuda, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. De qualquer forma, vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever, vai que você se esquece.